Boa tarde. Estamos aqui dando abertura na audiência pública do primeiro quadrimestre de 2020 para avaliação das metas fiscais em atendimento aqui à Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deverá realizar as audiências públicas das metas fiscais quadrimestralmente. Então, nós estamos começando aqui pela avaliação das receitas. São as receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes são receitas tributárias, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, e as provenientes de recursos financeiros de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas correntes. E as receitas de capital resultam da efetivação da arrecadação das operações de crédito, alienação de bens e amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital. O primeiro demonstrativo aqui das receitas arrecadou as receitas correntes no primeiro quadrimestre de 2020, 9.112.000. Comparando com a meta orçamentária que é do ano de 27.455.000, essa arrecadação no primeiro quadrimestre representou 33,18% da meta orçamentária anual, em relação às receitas correntes. Receita de capital foi arrecadado 187.000. A meta orçamentária era 1.654.000. O percentual correspondente a essa arrecadação é de 11,35% de receita de capital arrecadada em relação à meta orçamentária. Houve uma arrecadação entre receita corrente de capital de 9.299.000, somando as duas. Comparando com a meta fiscal com a meta anual de 29.109.000, esse 9.299.000 do primeiro quadrimestre representou 31,14% de arrecadação. Depois tem um segundo quadro que diz o desmembramento das receitas correntes. Então vem aqui, em impostos, taxas e contribuição de melhoria, dentro dos 9.112.000 arrecadou 1.484.000. A previsão orçamentária era de 3.821.000, percentual de 38,04%. Receitas de contribuições, previsão anual 240.000, no primeiro quadrimestre arrecadou 63.000, que correspondeu a 26,35%. Receita patrimonial, 90.500, de previsão anual, arrecadou no primeiro quadrimestre 34.000, que representou 38,29%. Depois vem a receita industrial, previsão anual de 159.000, arrecadou no primeiro quadrimestre 25.000, que correspondeu a 16,24%. Receita de serviços, 142.000 de previsão anual, arrecadou no primeiro quadrimestre 19.476, 13,71%. Transferências correntes, que aqui está as maiores arrecadações do município, né? Uma previsão de 26.526.000, arrecadou no primeiro quadrimestre 8.709.000, que representou 32,83% da meta anual. E outras receitas correntes, 146.000 de previsão e arrecadou 32, que correspondeu a 22,13. Depois tivemos aqui a dedução do Fundeb, que tira dessas receitas aí, né, a contribuição de 20% delas, dá a previsão anual de 3.670.000. Houve uma redução da arrecadação no primeiro quadrimestre de 1.257.000, que correspondeu a 36,26%. Depois vem as receitas de capital, operações de crédito, uma previsão de 1 milhão, não arrecadou ainda. Alienação de bens, 15.000 também não arrecadou.
E transferência de capital, uma previsão de arrecadação de 639 mil e arrecadou 187 mil, que correspondeu a 29,39%. Depois aqui temos um demonstrativo também das principais receitas arrecadadas desse montante de 9.299.000 do primeiro quadrimestre. Entra o imposto, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, com uma meta orçamentária para arrecadar de 3 milhões e 1, arrecadou 1.160.000, que correspondeu a 30,67. ISS, 1.401.000 de previsão anual para arrecadar, arrecadou no primeiro quadrimestre 443.000, 31,68. ICMS, FPM, 8.342.000 de previsão, arrecadou 2.996.000, correspondeu a 35%. ICMS, 8.860.000 de previsão anual e arrecadou no primeiro quadrimestre 2.648.000, que correspondeu a 30,09%. IPVA, uma previsão anual de 1.020.000 para arrecadar, primeiro quadrimestre arrecadou 654.000, que correspondeu a 64,21%. Fundeb, uma previsão de 4.700.000 anual para arrecadação, arrecadou 1.501.000 no primeiro quadrimestre, que correspondeu a 31,14%. E repasses do SUS para a saúde, 1.029.000 de previsão anual, arrecadou 299.000, que representou 29.006%. Então, essas aqui são as principais receitas arrecadadas dentro das receitas correntes que foi arrecadado no primeiro quadrimestre de 9.112.000. Elas contribuíram, foram as principais arrecadações dentro daquela arrecadação lá. Depois também, da mesma forma, tem aqui as despesas. Nós tivemos aqui uma meta orçamentária de gasto anual de receita corrente, despesas correntes, de 26.067. No primeiro quadrimestre, houve uma despesa empenhada de 9.401.000, que foi 36,06% da meta estabelecida de gasto. Nas despesas de capital, uma fixação de 2.802.000 de fixação de gasto. No primeiro quadrimestre, empenhou 1.382.000, que correspondeu a 49,33%. A meta orçamentária anual da despesa é de 29.109.000, foi empenhado entre receita corrente e capital no primeiro quadrimestre 10.784.000, que correspondeu a 30,04% da meta inicial de despesa fixada no primeiro quadrimestre. Também tem aqui onde ocorreram essas despesas, as principais, ou seja, o desmembramento das despesas, desses 10 milhões aí. Na despesa corrente foi 9.401.000, sendo pessoal em cargos sociais, tem uma previsão anual de 13.787.000 de gasto, no primeiro quadrimestre empenhou 4.566.000, que correspondeu a 33,12%. Juros e amortização da dívida, 50.000 de previsão, houve um empenhamento de despesa de 42.000, que correspondeu a 84%. E outras despesas correntes, são as manutenções em geral, tem uma fixação de 12.229.000, previsão de gasto anual, e no primeiro quadrimestre foi gasto empenhado por conta desse valor, 4.739.000, que correspondeu a 39,19% da meta fixada para o ano. Vem as receitas de capital. Investimento tem uma fixação de 2.062.000 anual de gasto,
gastou no primeiro quadrimestre 1.018, que correspondeu a 49% da meta estabelecida. Inversões financeiras, 90 mil, não gastou nada ainda, no primeiro quadrimestre. Amortização da dívida, uma fixação para o ano de gasto de 650 mil. Gastou, empenhou no primeiro quadrimestre 363 mil, que correspondeu a 55,96%. Então, entre despesa corrente e despesa de capital, no primeiro quadrimestre foi de 10.784.000. Comparada com a fixação anual de 29.109.000, esses 10 milhões representa 37,04% de gasto no primeiro quadrimestre em relação à meta da despesa estabelecida para o ano. Depois vem aqui um outro quadro que a gente usa de apresentar nessas audiências, é a aplicação no ensino, primeiro quadrimestre de 2020. De acordo com a Constituição, ela diz que do orçamento total do município, somente as receitas de impostos e transferências de impostos que o município arrecada é que vai formar a base de cálculo para gasto na educação. Ou seja, tivemos de receita de impostos e transferências de impostos recebidas no primeiro quadrimestre no valor de 7.478.000. 25% desse valor teria que ser gasto no primeiro quadrimestre de 2020, 25% desse total, que dá 1.689.000. Então, arrecadou 7.478.000, que é a base de cálculo para tirar o 25%. O 25% desse valor é 1.689.000. Como que comportou o gasto disso? A despesa empenhada foi de 1.900.000, empenhada foi de 1.925.000, a liquidada também de 1.925.000, que correspondeu a 25,74% dos 7.478.000, ou seja, está dentro do limite mínimo obrigatório. Tinha que gastar 25%, que dava 1.689.000, gastou 1.985.000, então gastou 0,74 a mais do mínimo obrigatório. Na despesa liquidada, a mesma coisa, 1.925.000, também representou 25,74% de gasto na educação. E a despesa paga, pagou-se desse 1.925.000, pagou 1.804.000, que correspondeu a 24,11%. Neste momento do primeiro quadrimestre, a despesa empenhada e liquidada está dentro do limite legal da educação, mas a despesa paga não. Mas isso não tem problema nesta oportunidade, porque passou o resto a pagar no primeiro quadrimestre e vai ser pago no segundo quadrimestre. Em 31 de dezembro, este percentual pago não pode estar menos que 25%. Durante o exercício até não tem problema. Então, no caso, no primeiro quadrimestre, o município está dentro dos limites legais, com a aplicação no ensino, na educação. Depois, vamos demonstrar aqui também os gastos com o Fundeb. O gasto com o Fundeb, a regra é, dos 100% arrecadado no ano ou no quadrimestre, no mínimo 60% é com o magistério, profissionais do magistério, e os outros 40% com o setor administrativo da educação. Então, recebeu no primeiro quadrimestre do Fundeb 1.501.000. 60% desse valor é 900.000, que teria que estar sendo gasto com os profissionais do magistério. Como que comportou isso? Dentro do... Foi gasto, empenhado e liquidado
no primeiro quadrimestre, 1.090.000 com despesas com profissionais do magistério, ou seja, com os professores, que representou, do valor recebido de 1.501.000 no primeiro quadrimestre, representou 72,62%. Então, está com 12,062 acima do mínimo obrigatório, que é 60%. Gastou-se mais que o mínimo obrigatório. E pagou, no mesmo período, no primeiro quadrimestre, desse valor de 1.090.000, pagou 862.000, que correspondeu a 57,42%. Aqui também é o mesmo caso. Com a despesa empenhada e liquidada do Fundeb, comparado com o valor recebido, está dentro do limite legal. Está com 72,62% o gasto com o magistério. Na paga não atingiu o mínimo obrigatório de 60%. Por quê? Porque a folha de pagamento do mês de abril ela é paga no 5º dia útil do mês seguinte, então ela passa em despesas a pagar e vai ser paga em maio. Foi paga em maio, não aparece o pagamento dela em abril. Portanto, esse valor de 57 vai chegar em 72,62% depois de pago. E nos 40%, empenhou 537.000, 40% do 1.501.000. Representou 35,81%, a despesa liquidada é a mesma e a paga é 400.000. Da mesma forma, passou o resto a pagar do 40%. Empenhou 35% e pagou 26%. Ou seja, passou uma importância a pagar para pagar em maio. O Fundeb também está sendo atingido dentro dos parâmetros legais. Faz uma observação aqui do Fundeb. O Fundeb funciona assim. O município recebe o Fundo de Participação dos Municípios, que é mandado pelo governo federal, o ICMS, que recebe do Estado, o IPVA, que também os impostos de carro são pagos, 50% já fica para o município e 50% vai para o Estado. O imposto territorial rural, a Lei Candir, uma parte da Lei Candir, que o município recebe. Então, desses impostos que o município recebe 100%, 20% deles já fica retido lá para o Estado, para formar o bolão do Fundeb, que depois ele é repassado para o município mensalmente de acordo com o número de alunos matriculados na rede municipal de ensino, de acordo com o censo escolar que é mandado para o governo federal e estadual de base do repasse. Então, o que o município recebeu de Fundeb no primeiro quadrimestre foi 1.501.000. Com quanto que ele contribuiu? Os 20% daquelas receitas que eu citei. Contribuiu com 1.257.000. Então o município pagou 257 e recebeu 1.501.000. Teve um ganho no primeiro quadrimestre de 243.000. Ou seja, o município recebeu mais do que aquilo que ele contribuiu, com aqueles 20% daquelas receitas que volta para o Estado para formar o bolão no Fundeb e depois ser redistribuído para os municípios. Então, houve um ganho maior do que aquilo que contribuiu. Também a regra do Fundeb é do 100% que o município recebe no ano, no mínimo, ele tem que gastar dentro do exercício de origem 95%. Naquilo que ele no 100% que ele recebeu, ele tem que gastar no mínimo 95%. No exercício de 2019, o município gastou 95 e um pouquinho, 95,27 por aí. Passou um saldo financeiro disponível do Fundeb recebido em 2019 para gastar em 2020, de 253.866,91. Ou seja, é o chamado de Fundeb diferido. Que o município, nesse caso,
tem que gastar esse recurso no exercício de 2020, no primeiro trimestre de 2020. Separado daquelas despesas do Fundeb que recebe a receita, separado da receita e despesas do exercício de 2020 que ele recebe. Então, para isso são abertas fichas dentro da unidade do Fundeb, separadas para gastar esse Fundeb diferido de 2019, no valor de 253 mil, separado de toda a despesa e receitas do Fundeb do exercício 2020. Então, quando chegou em 31 de março de 2020, o município atingiu os gastos. Gastou 253.866,91. Certinho aquele saldo diferido que passou para 2020, saldo de 2019 que passou para 2020, do Fundeb, e gasto dentro do período legal. Na saúde, agora aqui um demonstrativo dos gastos na saúde no primeiro quadrimestre também. As mesmas receitas que compõem a base de cálculo para gastar na saúde, na educação, é a mesma que são as mesmas da saúde. A diferença é que na educação é 25% desse total, e na educação é 25%, e na saúde o mínimo é 15%. Essa é a única diferença. A educação é 10% a mais, é 25%, enquanto que na saúde é 15%. Então recebeu de impostos e transferências de impostos de base de cálculo aqui para a saúde, 7.478.000, que é o mesmo valor da educação. 15% disso é 1.121.000, que é o mínimo que tem que ser gasto no primeiro quadrimestre, 2020. E como que comportou? Empenhou e liquidou, 2.154.000 no primeiro quadrimestre, ou seja, acima do mínimo de 15% obrigatório. Então, ele gastou 28,80% de recursos próprios do município no primeiro quadrimestre na saúde. Quando era para ser no mínimo de 15%, gastou 28,80% na empenhada e liquidada. Na paga, o município pagou 1.828.000 desse 2.154.000, ou seja, pagou 24,45%, pagou menos. Neste caso da saúde, se fosse 31 de dezembro nessa situação, não teria problema nenhum, porque o mínimo é 25%. Então ele está atingindo 25% na empenhada, na liquidada, de 28,80% despesa empenhada e liquidada, só que na paga, 24,45%, que também está acima do mínimo de 15%. Então, não teria problema com o Tribunal de Contas em relação ao percentual. Claro que esse percentual teria que ser pago para os fornecedores. Bom, depois nós fizemos mais um quadro. Então, dentro da aplicação na saúde, o município, no primeiro quadrimestre, gastou 28,80% de recursos próprios. Ou seja, o mínimo era 15% e gastou 28,80%. O 15% em valor era 1.128.000, ele empenhou, gastou 2.154.000. 28,80% que ele gastou dos recursos próprios arrecadados do município. Um outro quadro aqui é o demonstrativo da dívida fundada. Ou seja, são aquelas dívidas que o município tem a longo prazo. Então, o município tem dívida com o INSS. Com o INSS, o município fechou o exercício de 2019 com 6.125.000 de dívida. Pagou, no primeiro quadrimestre, 61.000. Ficou 6.064.000 para ser amortizado de maio a dezembro ainda. FGTS, 199.000 de dívida. Pagou 27. Ficou com 172 ainda um saldo. Tem uma dívida do SAMASP de 498.000,
que não foi pago nada até ainda. Tem uma dívida da prefeitura com a Electro, a dívida do Sabasp é com a Electro, de 498 mil, que até agora não amortizou nada ainda. Tem também uma dívida da Electro com a prefeitura, de 93 mil, já foi pago 73, está faltando 20 mil. E também tinha uma dívida de 2007 com o Fundo Nacional de Saúde, que era de 34.766, corrigida foi para 100.885, e essa dívida foi pago, esses 100 mil, agora no primeiro quadrimestre de 2020, zerando essa dívida com o Fundo Nacional de Saúde. Então o município passou com saldo de dívida a longo prazo de 6.953.000 e fechou o primeiro quadrimestre de 2020 com 6.755.000. Então, teve uma redução de 263.000 de dívida paga dessa longo prazo. E aqui, por fim, aqui, demonstra aqui o resultado primário. O que é o resultado primário? Você pega toda a receita do município, resultado primário da receita. Pega toda a receita do município, arrecadada, tira dela as receitas de aplicações financeiras, que rendeu no menos nesse período. Então você obtém com isso a dívida, a total das receitas fiscais primárias. Então arrecadou no primeiro quadrimestre de receita 9.299.000. Essa foi toda a receita arrecadada. Dentro desse 9.299.000, tem 30.000 de recursos de aplicação financeira que tem que expurgar daí, tem que tirar daí para chegar na receita primária. Tirando 30.000 desse valor, fica com 9.269.000 de arrecadação de receita primária. Esse valor da receita vai comparar com o valor da despesa primária. O que é a despesa primária? Pega toda a despesa empenhada no primeiro quadrimestre, que foi de 9.552.000, tira a amortização da dívida pública, parcelamentos, exclui dela isso daí, de 405.000. Cai para 9.146.000 a despesa primária. Então, e o que é o resultado primário? É a receita primária menos a despesa primária. Feito esses cálculos, reduzindo tanto da receita como da despesa aquilo que é para tirar, ficou com uma receita de primária de 9.269.000 e uma despesa primária de 9.146.000, uma diferença de 123.000, ou seja, o município teve um resultado primário positivo. Receita maior que a despesa. A receita fiscal maior que a despesa fiscal, de 123.000. Houve uma receita primária positiva. E a última apresentação que faz aqui para fechar é um demonstrativo de gasto com pessoal. Foi no primeiro quadrimestre de 2000. Aqui tem que entender o seguinte: a despesa com pessoal não é só no primeiro quadrimestre. Então, como que se calcula os gastos com pessoal de acordo com a lei? Em cima da receita corrente líquida. Então, o mês de referência aqui está sendo o mês de abril. Pega a receita do mês de abril, que arrecadou no mês de abril, soma com a arrecadação dos 11 meses anteriores a abril de 2020, as receitas arrecadadas aí, da receita corrente, soma os 11 meses anterior mais o de abril, que dá 12 meses, a gente vai ter teve um valor de 12.484.000 de receita corrente líquida. De
teve um valor de 26.965 de receita corrente líquida. E vai comparar, dividir, pelo gasto com o pessoal. Pega também aquilo que gastou de folha de pagamento no mês de abril de 2020 e vai somar com aquilo que gastou nos 11 meses anteriores a abril de 2020. Mês de referência. O mês de referência é abril de 2020, folha de pagamento que gastou, vai somar aquilo que gastou com a folha nos 11 meses anteriores e para ter o custo de gasto com o pessoal no período de um ano, que deu 12.484.000. E aqui você faz o cálculo. Se pega 12.484.000 de gasto com folha de pagamento, comparado com a receita corrente líquida no mesmo período de abril, retroagindo mais 11 meses anteriores, que dá 26.965, divide o 12 pelo 26, vai dar um gasto com folha de pagamento em relação à receita corrente líquida nesse período de apuração de 46,30%. Então a prefeitura teve no primeiro quadrimestre, como mês de referência, abril, mais os 11 meses anteriores de receita e despesa, um gasto com folha de pagamento de 46,30% da receita corrente líquida. Quais são os limites mínimos? Aqui até por falar máximo. O percentual máximo de gasto com a folha de pagamento é 54% em relação à receita corrente líquida. Nunca pode passar de 54% da receita corrente líquida o gasto com o pessoal, com folha. Mas ainda tem um limite prudencial. O que é esse limite prudencial? É um limite que o tribunal estabeleceu que, de 95% dos 54%, que é 51,30%. Quando o município estiver no 51,30%, vamos apurar, hoje, por exemplo, se o município estivesse no 51,30% de gasto com folha de pagamento, ele não podia mais fazer contratação, não podia mais pagar hora extra, podia dar mais gratificações, não podia aumentar a despesa de forma nenhuma. E ele ia ter, não, nesse caso estaria legal. Se ultrapassasse os 51,30%, o município teria que reconduzir esse percentual acima dos 51,30% nos 2 quadrimestres seguintes. Essa é a regra da apuração e gasto com a folha de pagamento. Máximo 54%, limite prudencial 51,30%, que é 95% dos 54%. O município não pode passar disso. Se passar, ele tem que reconduzir isso nos 2 quadrimestres seguintes. Então, o município, no mês de abril, como referência de gasto na folha, ele fechou em 46,30%. Essa encerra aqui, então, a apresentação aqui dos números das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. E agradecendo aí aqueles que estão ouvindo pela atenção que foi dada, pela matéria, né? E muito obrigado e boa tarde.